Aleluia. Amém, Marli? Marli vai dar um testemunho aqui. Em nome de Jesus. A paz. Irmãos, eu tenho uma bênção para contar que aconteceu na minha vida, né? Na vida da minha família. O Heitor, esses dias, não sei o que houve, o que aconteceu, sabe, né? Que esses meninos da gente é tudo traquinas. Me fez um leve favor de subir em cima da mesa daqui da igreja. Aquela mesa que tem um vidro em cima, né? E aí, pela graça de Deus, ele não houve nenhum corte. Ele subiu em cima, deitou, quebrou todo o vidro e ele caiu embaixo, sem nenhum corte, sem nada, né? Então, eu digo o seguinte, que tudo que você faz, que você ora, que você levanta as madrugadas, o tempo que você perde em oração, não é em vão. Não é em vão. Aquele dia do culto aqui, eu queria ter testemunhado, mas eu estava tão alegre, agradecendo a Deus pelo que Ele fez na vida do Heitor, porque na verdade nem era para a gente estar aqui na igreja, né? Pelo ocorrido, era para a gente estar no hospital, né? Mas Deus é grandioso, maravilhoso, e eu creio que as orações que eu tenho feito, as madrugadas, que assim, a gente fala assim, é um tempo, eu não vou conseguir orar, mas você consegue. Lá no meu serviço, a gente ora todos os dias, de manhã e antes do horário do almoço. A minha amiga disse para mim assim, vamos orar às 3 horas da manhã? Falei, mas eu não consigo. Ela falou, vamos orar. Eu falo, não consigo ter dormir depois, então eu não posso. Ela falava, não, vamos fazer uma campanha. Nós fizemos uma campanha de 3 dias. Depois desses 3 dias, hoje eu peguei para mim de estar orando todas as madrugadas às 3 horas da manhã. E eu creio que não foi perdido, não é perdido. Hoje, quando eu não acordo às 3 horas, eu não me sinto bem, né? Porque esses dias eu perdi a hora e não orei. Então eu falo para vocês, irmão, tudo que for de oração, de você perder um tempo para agradecer a Deus e pedir que Ele olhe pelas nossas famílias, não é em vão, porque Deus é misericordioso. Aqui, aquele dia, na hora da música, né, do hino, foi uma coisa tão maravilhosa que eu vi os anjos pegando ele ali. Então, é a bênção do Senhor. E claro, o inimigo se enfurece em ver as pessoas na igreja. Como Mateus, né, estava ao retorno de estar aqui tocando no louvor, né? Porque do nada, como o Heitor ia subir na mesa, deitar em cima da mesa e cair no chão e ter somente um galo na cabeça. Então, nada é perdido, irmãos, nada. Pela graça, né, e honra do Senhor Jesus, ele não teve um corte sequer. Obrigada. Amém. Aleluia. Deus, ele é tremendo, meu irmão. Próximo domingo, se você tiver algum testemunho, tá? Nos procure. Mas Deus, ele é maravilhoso mesmo. Alguém se lembra do que foi ministrado aqui? Deus sempre ajuda os que procuram, amém? Então eu vou lembrar para você que estava aqui e para você que não veio domingo. E eu só iniciei uma palavra no domingo, dizendo, Deus ajuda aqueles que o procuram. Abra a tua Bíblia e deixa ela aberta comigo no livro de Marcos. Marcos capítulo 1. Abra a tua Bíblia comigo, Marcos capítulo 1, versículo 40. Nós vamos entender que Deus sempre ajuda aqueles, que pedem ajuda, aqueles que o procuram, aquelas pessoas que o procuram, meu irmão, de jeito nenhum saem sem receber de Deus o melhor. Marcos capítulo 1, versículo 40, todos acharam, amém? A palavra do Senhor diz assim: aproximou-se dele um leproso
que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Aleluia, glória a Deus. Só que para você que não estava aqui no domingo passado, entenda, meu irmão, né, o que foi ministrado aqui no início. Deus, ele sempre ajuda aqueles que o procuram. E eu, na introdução, falei sobre esta passagem do leproso, este homem que precisava muito de ajuda. E eu até comentei com o pessoal que aqui estava, e quero comentar com você nessa noite. Andar com Deus é sempre estar na contramão do mundo, porque Jesus, ele sempre está na contramão. Jesus, ele fez tudo aquilo que o povo não fazia. Esse homem, esse leproso, ele precisava de ajuda, sim. Mas, meu irmão, no estado que ele estava, nem mesmo os familiares ficavam junto dele, porque a lepra afastava a pessoa de todos. Mas veja bem, a palavra de Deus aqui, nós vemos aqui esse leproso chegando até Jesus. Jesus, ele poderia ter virado as costas para esse homem e dito para ele assim: ó, sai fora, né? Vai para bem longe, porque vocês não podem ficar em nosso meio. Isso seria, meu irmão, com os olhos naturais, é tudo aquilo que todos nós faríamos. Mas com Jesus, quando o Espírito Santo de Deus está atuando nas nossas vidas, nós precisamos andar na contramão como Jesus andava, na contramão do mundo. Porque Jesus, ele parou, e ele não só parou, mas ele tocou naquele homem. Aquele homem que era rejeitado por todos. Jesus parou e tocou nele. E a palavra de Deus diz que aquele homem ficou limpo. Amém? Glória a Deus. E Deus, ele quer fazer isso na sua vida e na minha vida nessa noite. Como foi ministrado aqui, se você está de pé, meu irmão, Deus te ama. Se você está caído, Deus continua te amando. Se você está falho, Deus continua te amando. Ele jamais deixará de te amar. Ele jamais vai te abandonar. Por quê? Porque ele está sempre disposto a nos ajudar. Assim como ele fez com esse leproso. Assim como esse homem que caminhou, que buscou nele refúgio e alcançou. E talvez nessa noite você adentrou esse lugar, e a tua história, você vem caminhando tanto tempo com ela. Você vem numa luta tremenda com esta sua história, com esses momentos da sua vida, né? Como também foi aqui desde o início. Há tempo para todas as coisas. Você crê nisso? Você crê nisso? Então hoje é o tempo do milagre do Senhor sobre a tua vida, se você crê. Hoje é o dia de Deus mudar a tua história. Hoje é o dia de Deus restaurar. Porque se você entrou aqui nessa noite dizendo: olha, não tem mais jeito, né? Eu já lutei bastante, não vou desistir de Deus, mas eu sei que a minha história não será mudada. Eu sei que a minha família não será ganha para o Senhor Jesus. Eu sei que essa enfermidade, ela faz parte da minha vida. Eu sei que esse trabalho, eu nunca vou sair daquele nível que eu estou. Não, talvez você adentrou aqui também ministerialmente dizendo: olha, eu busco, faço isso, faço jejum, oro, mas meu ministério não rompe. E você está conformado com essa situação. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo para você mesmo: olha, eu sempre estou na igreja, mas eu sei que o pastor vai orar, o louvor vai ali ser ministrado, mas eu vou sair da mesma forma com que eu saí. Mas eu não desisto de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite, meu irmão. Há uma palavra para a tua vida nessa noite. Porque se você saiu da tua casa achando que a tua história não será mudada, eu quero dizer para você, você vai se decepcionar nessa noite. Porque o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, vai mudar e transformar a tua história no nome do Senhor Jesus. Você vai sair daqui decepcionado. Porque você vai dizer para você mesmo: poxa, nem eu mesmo acreditava. Mas Deus é fiel. Deus, ele é maravilhoso. Porque há um homem na Bíblia Sagrada, por nome de Mefibosete. Este também, com certeza, chegou a uma certa altura na vida dele, que ele disse para ele mesmo: o meu fim vai ser aqui em Lodebar.
Tudo que eu tinha para viver foi tirado de mim. Todas as oportunidades que eu tinha me foram tiradas. Hoje eu vivo numa terra seca, árida, um lugar de pessoas desprezadas, um refúgio de pessoas que ninguém quer. Lodebar, meu irmão, só estava lá os refúgios. Lodebar era uma terra onde só havia as enfermidades, aonde só havia aquelas pessoas pobres. Mas, meu irmão, quero dizer para você, pensa numa pessoa pobre e coloca 10 vezes mais a pobreza. Era um lugar que ninguém gostaria de viver. Mas ali estava Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonathan, neto de um rei e filho de um príncipe. Mas que no meio do caminho, pela circunstância, ele foi cair em uma terra seca, árida. No meio da sua história, ele viu todos os seus projetos, todos os seus sonhos escapando por meio dos seus dedos, e olhando para trás e dizendo: o que será de mim? Meu avô, que era rei, está morto. Meu pai, que era príncipe, está morto. Eu não tenho mais ninguém por mim. E para onde eu vou? Estou sendo levado por aqueles que me serviam. E para onde ele foi, meu? Para um lugar desprezível. Mas eu quero dizer para você nessa noite, talvez a tua situação ainda não está, eu creio que não está nem perto do que viveu Mefibosete. Mas Deus jamais desamparou aquele homem. E Deus também jamais vai desamparar você. Ele passou por um momento difícil na vida dele. Ele viveu no meio daquele povo. Ele viveu sim momentos de angústia. Mas quando ele achou que a história dele seria terminada ali, aí Deus entrou com providência. Eu quero dizer para você nessa noite, se você está achando que a tua história, meu irmão, já chegou ao fim, se você está batendo martelo por você mesmo dizendo: não tem mais jeito, essa situação não tem mais jeito, Deus, ele te trouxe aqui você nessa noite para que você entenda que ainda nessa noite ele vai estar entrando com providência na sua vida, irmão. Porque Mefibosete, ele entrou no momento certo. Sabe qual que é o momento certo que Deus entra na minha vida e na tua vida? Quando nós jogamos tudo e falamos assim: agora não tem mais jeito, eu não vou fazer mais nada. Aí Deus começa a fazer e fala para você assim, para mim: você até hoje ainda não conseguiu e não alcançou nada. Sabe por quê? Porque você ainda está caminhando pelas tuas forças, pelos teus pés. Mas agora que você colocou tudo aí, né? E até mesmo com um sonzinho, com a palavra dura, dizendo para mim: então agora eu quero ver se Deus é Deus na minha vida. Eu quero dizer para você nessa noite que Ele é Deus na sua vida sim, e que Ele vai mudar a tua história sim, que Ele vai trazer o refúgio sobre a tua vida sim, que a paz que excede todo entendimento está sobre Ele, e Ele derrama sobre a tua vida sim, em nome do Senhor Jesus. Porque tudo está na mão dEle, meu irmão. Tudo pertence ao Senhor. E estava ali Lodebar, aquele homem, com certeza, olhando para o alto e dizendo para si mesmo, para aquelas pessoas: hoje a minha vida poderia ser diferente. Tudo poderia ser tão diferente. Hoje eu não tenho força nem nos meus pés para caminhar, tenho que me arrastejar pelo chão. E enquanto ele estava dizendo, o Senhor Deus estava olhando para ele. E Deus naquele momento, Ele deu ordem a Davi, porque Ele colocou no coração do rei: lembra-te da aliança que você fez com Jonathan há muito tempo atrás. Agora você é rei. Você já procurou saber se existe alguém da casa de Saul? Se existe alguém para que você possa ajudar? Deus, ele usou Davi como um canal de bênção. E eu quero que vocês olhem bem para mim aqui nessa noite, meu irmão. Porque Deus também vai me usar nessa noite para ser um canal de bênção na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que vocês prestem bem atenção mesmo, irmão. Porque Davi, ele tirou Mefibosete de uma terra seca e árida. Porque o Senhor determinou. E Deus, ele me trouxe aqui nessa noite
para que eu possa também ser um canal de bênção na tua vida, para que a Lodebar, a qual você está vivendo, seja ela no seu sentimento, seja ela no teu casamento, seja ela no teu trabalho, seja ela em qualquer área que for, meu irmão, Deus nessa noite vai trabalhar a teu favor, e eu serei um canal de bênção na tua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus já determinou, porque o Senhor Deus já determinou que essa noite seria uma noite em que Ele verdadeiramente trabalharia em favor daqueles que são seus. E todos aqueles que clamam por ajuda, Deus jamais Ele vai deixar de ajudar. Mas eu te pergunto nessa noite, quantos aqui estão necessitando da ajuda de Deus? Não, meu irmão, se você estiver necessitando, eu quero que você levante a sua mão mesmo. Fica com as tuas mãos levantadas em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus amado e maravilhoso, Pai, todo o poder e autoridade, Pai, está nas tuas mãos. Mas nessa noite, Senhor Deus, assim como o Senhor Deus moveu sobre a vida daquele homem, daquele leproso, Pai, Senhor Deus, andar na contramão, papai, é viver, Deus, o melhor do Senhor, ó Pai. Andar na contramão, Senhor Deus, é fazer aquilo que somente aqueles que têm a ação do Espírito Santo de Deus pode fazer. E nessa noite, Deus, são vidas que estão aqui, papai, dentro da tua casa, Senhor Deus, com as suas mãos levantadas. O Senhor é conhecedor mesmo das necessidades de cada um aqui, Pai, das lutas, das dificuldades, Senhor Deus, o Lodebar que cada um tem enfrentado. Mas assim, Senhor Deus, como o Senhor Deus enviou ali, Pai, um homem para abençoar a vida de Mefibosete, eu peço ao Senhor Deus nessa noite, Pai, que nenhuma dessas pessoas que estão com as suas mãos levantadas venha sair daqui da mesma forma que entrou, porque o Senhor é poderoso, Pai, em obras, e o Senhor Deus vai agir mesmo, Pai. As histórias que entraram aqui, Deus, que já foi, Pai, dado um fim por eles, nessa noite o Senhor Deus vai restaurar, vai transformar. O Senhor Deus vai trazer, Pai, um novo roteiro sobre essas vidas, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus. E sonhos, ó Deus amado, vão sair daqui, Pai, Senhor Deus, novamente, Senhor Deus, nos pensamentos dessas pessoas, pessoas que não sonhavam mais, Pai, pessoas que já haviam desistido, Senhor Deus, elas vão tomar posse do melhor do Senhor Deus nessa noite, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo, lá em 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 9, 2 Samuel, capítulo 9, para que nós possamos juntos ler a palavra do Senhor nessa noite. Deus, Ele vai te surpreender nessa noite. Deus, Ele vai nos surpreender nessa noite, eu creio nisso, porque foi o que aconteceu com Mefibosete. Capítulo 9, versículo 3 em diante, a palavra do Senhor diz assim: E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Marquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Marquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse Davi, Mefibosete, e ele lhe disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonathan teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuos comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo
para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Amém. Glória a Deus, meu irmão. A palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida nessa noite, irmão. Olha como que Deus surpreende. E Deus, Ele vai te surpreender nessa noite. A tua história, meu irmão, já não terminou. A tua história, Deus, ela vai reiniciar novamente nessa noite, mas trazendo para você, restituindo como Ele fez com Mefibosete. Mefibosete estava ali, talvez como eu e você, em alguns momentos das nossas vidas, já abrindo mão de tudo, mas o Senhor levou ali e fez com que o rei mandasse trazer ele novamente ali. Mas não trouxe simplesmente por trazer, e você não está aqui simplesmente por estar. Deus, quando ele começa a trabalhar nas nossas vidas, meu irmão, Ele faz a obra por completo. E se você está aqui nessa noite, é porque Ele tem algo especial para a tua vida, meu irmão. É porque Ele separou algo especial para você nessa noite. Assim como Ele disse aqui para Mefibosete, meu irmão. Assim como a palavra do rei diz assim, no versículo 9: então chamou Davi a Ziba, moço de Saul. Ele disse: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de seu senhor. Dando tudo. Sabe, tudo aquilo que era de Mefibosete por direito, meu irmão, Deus estava restituindo através da vida do rei de Davi. Ali, Davi atuou segundo a direção de Deus, trazendo novamente, restituindo novamente a Mefibosete. A história dele foi mudada, foi transformada. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, você só não vai sair daqui com a tua história transformada e mudada se você falar para Deus: eu não quero. Mas se você está aqui nessa noite e se você crê que Deus, Ele é poderoso, assim como Ele fez na vida de Mefibosete, meu irmão, tem algo para Deus fazer na sua vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Mas Ele não quer mudar aquilo que você pode fazer. Ele quer mudar aquilo que vem te fazendo você perecer, aquilo que vem fazendo com que você pense em desistir, aquilo que vem fazendo com que você venha ficar acomodado, deixando de buscar ao Senhor. Deus, nessa noite, Ele quer mostrar para você como mostrou para Mefibosete: olha, os meus olhos não deixou de te contemplar. Você passou sim por lutas, você passou por dificuldade, mas o meu projeto, os meus planos, tudo que eu já te havia escrito desde o ventre da tua mãe, tudo vai se cumprir em nome do Senhor Jesus, amém? E na sua vida não será diferente, meu irmão. Você nessa noite, eu creio e tenho convicção da palavra de Deus. Tenho convicção da palavra de Deus, meu irmão, que nessa noite Deus vai nos surpreender em nome do Senhor Jesus. Mas você precisa estar preparado para essa mudança também, amém? Você precisa aceitar essa mudança. Veja bem, Mefibosete, diante do rei, ainda assim ele disse para o rei: quem sou eu para que o rei viesse olhar para o teu servo como eu, um cão morto? Nós temos que estar preparados para as mudanças. Nós temos que estar preparados para o agir de Deus. E se você nessa noite deixar Deus trabalhar na sua vida, meu irmão, se você se entregar a Deus nessa noite, Ele vai mudar a tua história, meu irmão. Ele vai mudar mesmo, assim como Ele fez com o Mefibosete, assim como Ele fez com aquele leproso. Meu irmão, andar com Deus é andar na contramão. É andar na contramão do mundo. Está tudo difícil? Sim. Mas com Deus, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Meu irmão, se nós não conseguimos andar na contramão, nós não vamos caminhar com Deus. Se eu e você nessa noite, se os nossos olhos não voltar verdadeiramente para Deus nesse momento e entender o quanto Ele nos ama, o quanto que Ele tem agido em nossas vidas, o quanto que Ele quer fazer na minha vida e na tua vida, meu irmão. Só que nós precisamos dar um passo de fé. Veja bem esse leproso, meu irmão, para ele chegar até Jesus, com certeza muitas pessoas disseram para ele: olha, cai fora daqui. Talvez muitas pessoas disseram para ele: você está cheirando mal. Mas em Mateus 11:28, o que a palavra do Senhor diz? A primeira parte. O que a palavra de Deus diz? Estou escutando algumas abelhinhas aí. O que a palavra de Deus diz?
Aleluia. Enquanto vocês não falam um pouco mais alto, o que a palavra de Deus diz? Aleluia. Vinde a mim, meu irmão, todos que estáis cansados, oprimido, eu vos aliviarei. Enquanto as pessoas estavam dizendo para aquele leproso: ó, cai fora, ó, sai daqui, você cheira mal, ó, rapaz, sai fora, não tem mais jeito para você. Ele foi diante do Senhor, e o Senhor não simplesmente parou para ele, mas ele tocou no leproso. Eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, Deus vai te tocar e vai mudar a tua história no nome do Senhor Jesus. Ele vai tocar na sua vida, Ele vai tocar olha, sabe ali, irmão, aonde está doendo? Sabe ali, aonde está aquela situação que você coloca a tua mão e não consegue curar? Que muitas vezes você olha para dentro de você mesmo, tenta examinar e fala: Senhor, por que eu sou assim? E Deus quer te dizer nessa noite, meu irmão, somente Ele tem a sabedoria, só Ele tem o entendimento. Mas nessa noite Ele vai tocar em você e vai mostrar para você quem é Ele na sua vida. Ele vai tocar em você, meu irmão, como eu creio que Ele vai tocar em mim também, e vai nos levar a viver verdadeiramente o Evangelho do Senhor, que é um Evangelho vivo, que cura mesmo, que transforma, que sara. Você não precisa levantar as tuas mãos, meu irmão. Mas quantos de nós aqui já abrimos mão do projeto de Deus? Eu não estou dizendo aqui um ano atrás, não. Eu estou dizendo essa semana mesmo. Diante de palavra, diante de situação. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Ele te trouxe você aqui nessa noite para dizer para você: ó, eu estou contigo. Mas Deus, eu estou deitado, continuo te amando. Senhor, hoje ainda, há pouco tempo, há poucas horas, eu falei contigo. Deus manda te dizer também, Ele continua te amando. Mas Senhor, eu não consigo, Pai, não estou conseguindo fazer tudo que a palavra diz que eu tenho que fazer. Deus diz para mim e para você: Ele continua nos amando. Só que Ele quer mudar essa situação. O que eu e você não conseguia fazer, a partir de hoje nós podemos fazer. Aquilo que nós não conseguimos crer, se eu e você tomarmos posse da palavra nessa noite, nós vamos passar a crer. E Deus, Ele vai trabalhar nas nossas vidas, meu irmão. Assim como Ele trabalhou na vida de Mefibosete. E eu gostaria que você, no seu lugar mesmo, eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu gostaria que você ficasse de pé. Fique de pé, meu irmão, no nome do Senhor Jesus. Fique de pé. Feche os teus olhos. Mas pastor, novamente de olhos fechados. Sim, meu irmão. Porque muitas vezes nós estamos com os nossos olhos abertos e não conseguimos enxergar verdadeiramente o poder de Deus sobre as nossas vidas. Porque muitas vezes a nossa vista, ela começa a nos levar por caminhos em que nós só conseguimos enxergar os gigantes, as dificuldades. Talvez nessa noite, se você continuar com os teus olhos fechados nesse momento, você vai começar a visualizar o teu irmão, e o inimigo, ele vai colocar algo, meu irmão, que não tem nada a ver. E você vai ficar olhando aí para o teu irmão e vai se esquecer de olhar para Deus nessa noite. Então feche os teus olhos. Feche os teus olhos nesse momento. Porque assim como aquele homem leproso, quando chegou diante de Jesus e buscou ajuda, Ele o ajudou. Assim também como Mefibosete, que estava ali naquela terra seca, árida, terra de rejeitados. Quando ele achou que a história dele terminaria ali, o Senhor determinou que ele viesse se assentar à mesa do rei. Assim também eu quero dizer e profetizar sobre a tua vida. Os teus olhos naturais estão fechados nessa noite, mas Deus, Ele vai abrir os teus olhos sobrenatural, meu irmão. Deus, Ele vai te fazer com os olhos fechados ver as promessas dEle, as bênçãos dEle chegando até ti. Com os teus olhos fechados, Deus vai te levar a olhar pela fé nesse momento. E somente aqueles que tiverem fé para manter os teus olhos fechados, meu irmão,
eu creio que vão ser tocados por Deus nessa noite, pelo Espírito do Senhor. Porque nessa noite Deus diz para mim e para você, Ele quer ser os nossos olhos nesse momento. Nesse momento Deus diz para mim e para você, meu irmão, o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos manter os nossos olhos fechados. Porque Bartimeu, quando chegou até Ele, os seus olhos estavam totalmente fechados e Bartimeu no escuro. Mas quando o Senhor tocou ali e falou com ele, Bartimeu saiu dali glorificando o nome do Senhor, porque a escuridão já não fazia mais parte da vida dele. E Deus, nessa noite, que eu creio que vai tirar de mim e de você essa parte escura que tem tentado nos impedir de caminhar com o Senhor, de romper, de ser alcançado pelas promessas do Senhor Deus, em nome de Jesus. E você com os teus olhos fechados, meu irmão, nós vamos orar. Não tenha pressa para abrir teus olhos, não tenha pressa para querer saber o que está acontecendo à tua volta. Ah, pastor, mas se eu escutar alguém passando orando, ou Senhor Deus, se eu ouvir alguma coisa, meu irmão, fique em paz, fica tranquilo. Simplesmente fecha os teus olhos e crê na palavra de Deus que está sobre a tua vida nessa noite. Deus nessa noite Ele quer transformar a nossa história, meu irmão. Só que para isso você não precisa ver, você precisa crer. Para isso você não precisa estar com os seus olhos fechados, ali aberto, para que você possa querer escrever a tua história. Porque até hoje a nossa história ainda, ela não foi transformada, porque nós estamos caminhando com os olhos abertos, com os olhos naturais. E nós mesmos temos tentado mudar essa história, nós mesmos temos tentado escrever essa história. Mas eu quero dizer para você nessa noite, a tinta que vai ser escrita a tua história nessa noite, ela não está nas tuas mãos e não está também em teus olhos, mas ela está na mão do Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Você precisa crer nessa mudança, nessa transformação nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você precisa entender o que Deus tem para a sua vida. Oh Espírito Santo de Deus, eu gostaria que você, com os olhos fechados, que vocês ministrassem aquele hino novamente, em que Deus nos ama, independente se nós estamos de pé, se nós estamos caídos, se nós estamos fortes, se nós estamos fracos, Ele continua nos amando. Meu irmão, mas não é para você que está aqui embaixo ficar louvando ao Senhor, não. É para você abrir a tua boca e começar a orar no nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, ó Pai, Tu és maravilhoso, ó Pai. Ei, Pai, pequei contra o céu e perante Ti, já não sou digno de ser chamado Teu filho. Faze-me como um dos Teus trabalhadores. E levantando, foi-se para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante Ti, e já não sou digno de ser chamado Teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestir-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegramo-nos. Amém? Sabe por quê, meu irmão? Olha o versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aleluia. Irmão, isso é o que Deus quer fazer comigo e com você. Esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não importa como nós entramos aqui nessa noite, porque muitas vezes nós achamos que Deus não é capaz de perdoar as nossas falhas. Muitas vezes nós ficamos escondidos debaixo das árvores, como Adão ficou, fugindo da presença de Deus, porque nós achamos que Deus, Ele não vai nos perdoar. Mas eu quero dizer para você nessa noite, olha essa parábola. O filho, meu irmão, ele saiu, ele pediu para o pai dar tudo aquilo que ele tinha. Mas eu te pergunto nessa noite, você acha que se esse moço não tivesse ouvido uma segunda voz, ele teria saído de perto do pai dele? Naquela fazenda, nessa parábola,
quando eu adentrei durante o dia e comecei a visualizar esse texto, eu comecei a visualizar uma grande fazenda, e numa grande fazenda há muitos trabalhadores. Com certeza um desses trabalhadores começaram a falar para esse jovem: olha, você tem tudo, você tem dinheiro, você pode ter uma boa vida lá numa cidade que eu conheço, lá você vai ter mulheres, lá você vai ter tudo que você quiser, lá as pessoas vão te reconhecer, olha, você vai ser tratado como um rei. E aquilo começou a entrar no ouvido daquele jovem, porque a segunda voz, se nós não tomarmos cuidado, ela é mais forte do que a primeira, que é do nosso Senhor. Porque geralmente Deus fala conosco e nós ficamos perguntando para Deus: Senhor, foi o Senhor que falou comigo mesmo? Confirma, mande um pregador. Senhor, traz alguém de outra cidade. Senhor, vou abrir a palavra do Senhor e o Senhor fala comigo nessa noite. Sempre nós estamos questionando aquilo que Deus fala conosco. Só que quando vem a segunda voz, e aquela voz diz para mim e para você assim: olha, cai fora daí, porque isso daí não é de Deus. Ou cai fora daí, porque você está perdendo o seu tempo. Nós nem consultamos a Deus, e nós nem falamos nada, e nós fazemos o quê? Agimos, atuamos segundo aquilo que a segunda voz diz. E nós precisamos atuar, meu irmão, é na voz de Deus. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque senão eu vou ter que levantar minhas duas aqui junto com você também. Mas quantas vezes Deus usa uma pessoa, ou até mesmo uma palavra como essa de hoje, para mim e para você, e nós saímos daqui e colocamos a nossa cabeça no travesseiro e falamos para Deus: se for o Senhor confirma nessa noite. Se for mesmo do Senhor que o pastor está falando lá, se foi mesmo a direção do Senhor, se é comigo, Deus, eu estou sabendo que é comigo, mas eu quero que o Senhor confirma. Eu preciso te ouvir nessa noite. Sempre colocando a Deus, questionando Deus ali não no que Deus está direcionando. Mas quando é aquela outra voz, eu aceito de imediato. Porque geralmente aquela outra voz, ela só fala aquilo que nos dá prazer, aquilo que alimenta a nossa carne. Somente aquilo, só quer mostrar para nós, meu irmão, um mundo que não existe. Deus, ele criou um paraíso, meu irmão. Presta bem atenção nessa noite. E você não vai precisar sair daqui falando para Deus: fala comigo na madrugada, não. Porque se você estiver surdo, ele vai deixar você ouvindo hoje. Se você entrou aqui surdo, meu irmão, Deus, ele vai fazer você ouvir tudo hoje, porque não vai ter desculpa, não. E se você quiser uma resposta, você vai falar para Deus agora. Você fala para Deus. De repente Deus me usa aqui para falar para você: você quer uma resposta? Fica 3 meses com seu joelho dobrado no chão, todas as noites na madrugada, das 3 às 5, e eu vou te responder. Só que aí você vai fazer. Depois você não vai chegar lá fora e falar para Deus novamente: Senhor, será que o Senhor me respondeu mesmo aquilo do pastor? Meu irmão, chega de ficar pedindo resposta para Deus. Vamos começar a viver o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite. Deus, ele nos ama tanto, meu irmão, mas tanto, que ele está nos levando lá no início, no princípio, quando Adão e Eva foi feito, e depois nessa parábola para dizer para mim e para você que o que aconteceu na minha vida e na tua vida até hoje, para ele não importa. O que importa é de hoje, da agora para frente. Decida a ouvir a voz de Deus. Se você tem ouvido uma outra voz que não é do Senhor, porque ele sabe e ele conhece todas as coisas, porque senão essa palavra não estava sendo ministrada aqui nessa noite. Mas ele está te dando oportunidade. Sabe por que me dando oportunidade? Porque ele é amor. Ele sim é amor, meu irmão. Como esse filho pródigo, ele saiu, ele gastou com mulherada, ele fez tudo aquilo que era errado, perdeu o dinheiro. Com certeza alguém tomou o dinheiro dele ali, e com certeza quando ele ficou pobre, todos viraram a costa para ele. E eu quero dizer para você também, que está aqui nessa noite: sabe o que a segunda voz vai fazer por você quando você precisar, ou comigo? Sabe, meu irmão? E desse jeito aqui, ó, virar as costas e falar assim: ó, se vira. Se vira. Porque essa segunda voz não pode fazer nada para ninguém. A palavra de Deus diz que o diabo veio para fazer o quê? Mais forte, veio para fazer o quê? E essa segunda voz, meu irmão, só ele tem. Porque a primeira é do Senhor. E todas as vezes que você caminhar ouvindo a segunda voz, a única coisa que ele quer é roubar, matar e destruir. Esse jovem, ele saiu
E quando ele caiu em si, e ele viu que mesmo tendo que trabalhar, que mesmo ali tendo que ajudar o seu pai, que mesmo tendo que fazer tudo ali naquela fazenda, ele viu que era melhor estar junto do pai. E Deus pergunta para mim e para você nessa noite: aonde você está? Aonde nós estamos? Nós precisamos ouvir, irmão, e nós precisamos voltar para o pai. Olha como que esse Deus, ele é maravilhoso. Esse jovem, ele fez tudo. O pai poderia olhar de longe e falar assim: meu Deus, lá está voltando novamente a minha dor de cabeça. Lá vem o meu filho de novo. E vai me trazer muitas lutas e muitas aflições. Acabou a minha paz. Mas não foi isso que aconteceu. O pai, quando ele visualizou o filho de longe, abriu-se um sorriso, meu irmão. E com certeza ele chorou na presença de Deus, dizendo ali: olha, Senhor, o Senhor está trazendo de volta o meu filho amado. E quando aquele filho chegou, ele abraçou. E é o que Deus quer fazer com você nessa noite. Ele está aqui para te abraçar, não é para te condenar. Ele está aqui para te colocar você firme sobre as rochas, para que você possa caminhar mesmo, para que você possa entender o projeto do Senhor, para que você possa viver as promessas de Deus. Deus, meu irmão, Ele não está aqui para te julgar. Ele não está aqui para te dizer para você que você não tem jeito. Ele não está aqui para dizer para você que você já perdeu a sua bênção, não. Ele está aqui nesse exato momento para dizer para você que Ele te espera de braços abertos, porque Ele quer te abraçar, Ele quer te mostrar todo o amor e todo o carinho dEle. Ele diz para mim e para você nessa noite, meu. Ele verdadeiramente nos ama, nos perdoa e nos dá a oportunidade de trilhar no caminho certo. É como nessa passagem do filho pródigo. Só que esse jovem, ele quis voltar para o pai. E eu te pergunto nessa noite: você quer voltar para o braço do pai? Vou perguntar de novo, porque tem gente que não vai ser abraçado, não. Você quer voltar, meu irmão, para os braços do pai? Amém? Aí talvez você agora, bem no íntimo, no seu íntimo, você fala assim: pastor, eu nunca saí do braço do pai. E eu vou dizer para você, meu irmão, engano seu. Porque se Deus está dizendo isso para mim e para você nessa noite, é porque muitas vezes nós não estamos chegando nem próximo do pai, quanto mais do abraço dele. O nosso Deus não abraça de longe. O nosso Deus, Ele quer que nós sentimos a essência dEle quando Ele nos abraçar. E Ele te trouxe você aqui nessa noite para isso, para que você saia cheio da presença dEle, mas cheio. E eu vou dizer para você com toda certeza: amanhã a segunda voz vai tentar falar com você novamente. Só que se você quiser, você vai estar tão cheio que você vai dizer para ele assim, para essa voz: eu não preciso ser direcionado por você. O Rei dos Reis, Senhor do Senhor, tem direcionado a minha vida. Eu tenho um caminho, e esse caminho ele é reto. E quantos foram os obstáculos que surgirem nele, Deus vai me fazer passar por todos eles. Deus, nessa noite, Ele quer que você dê um passo de fé. Mas é um passo de fé mesmo. Deus, nessa noite, Ele quer que a gente venha sair do meio das árvores e nos apresentar a Ele, meu irmão, face a face. Senhor, nessa noite, eu gostaria que você fechasse os teus olhos só um pouco. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Não fica com medo, não. Se você dormir, você vai sonhar com o Senhor, em nome de Jesus. Fica tranquilo. Talvez você fale assim: eu vou fechar meus olhos aqui, estou morrendo de sono, pastor. Vai ficar tranquilo. Fica com os olhos fechados. Se precisar, o diácono te chama na hora de ir embora. Mas fecha ele aí.
Senhor do Senhor, Rei dos Reis, Deus de poder e de glória, papai. Senhor Deus, assim como a tua voz foi ali, Senhor Deus, com Adão e Eva no princípio, quando eles ouviam, Deus, a tua voz, Senhor, e eles tinham prazer, ó Deus amado, eles se aproximavam, eles tinham intimidade contigo, Senhor. Oh, papai, que possamos ouvir a tua voz nessa noite, que possamos mesmo, ó Deus amado, sentir a tua presença sobre as nossas vidas, ó Deus. Ah, Senhor, nós somos a tua igreja, papai. Nós somos, Deus, homens e mulheres, ó Deus, jovens, crianças, que ouvimos a tua voz. Mas, Senhor, se no meio do caminho, se nós temos ouvido, ó Deus, uma segunda voz, Senhor, fortalece-nos nesta noite, papai, para que nós possamos mesmo, ó Deus, ouvir a tua voz, a tua direção. Ah, Senhor, eu creio que nesta noite a tua palavra, Deus, falou conosco de uma forma tremenda, Deus, porque, Senhor Deus, a tua presença é real sobre este lugar. Deus, e esse altar aqui, Senhor Deus, é um altar, Pai, em que nós tememos, ó Deus amado, nós tememos, ó Deus, subir aqui para falar aquilo que é do homem, para dizer aquilo, Deus amado, que é nosso. Porque nesta noite, papai, somente o Senhor Deus pode, Pai, fazer em nossas vidas. Somente o Senhor pode atuar desta forma tremenda e maravilhosa. São palavras, ó Deus, que não estão escritas, mas que são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Palavras, ó Deus, em que o Senhor Deus coloca em nossos lábios. Muitas delas nós passamos o dia inteiro, Deus, a meditar, mas ela não vem de cima do teu altar. O Senhor Deus acrescenta, Pai. Oh, Deus amado e maravilhoso, o Senhor conhece, ó Deus amado, cada um que está aqui nessa noite, cada vida, papai, que está sentado nesta cadeira. E assim, Senhor Deus, como o Senhor chegou ali e disse a Adão: onde você está? Ah, Senhor, que essa voz possa adentrar no ouvido de cada um de nós aqui, papai, e que nós possamos, ó Deus amado, te responder nessa noite. Talvez, Senhor Deus, alguns estavam perdidos, ó Deus, em meio às árvores. Muitas vezes, quando ouvia a tua voz, ó Deus, se escondia. Muitas vezes, ó Deus amado, em lugares que estavam, ó Deus amado, e que foram, ó Senhor. Talvez ali, Senhor Deus, estavam escondidos entre pessoas, ouvindo outra voz, ó Deus amado, dizendo ali, Senhor Deus, que estava feliz naquele momento, aceitando aquela situação. Mas nessa noite, o Senhor é poderoso e maravilhoso. Eu peço ao Senhor, assim como o Senhor Deus trouxe, Pai, e traz a nossa memória, Deus amado, aquilo que nos dá esperança. Eu peço ao Senhor nesse momento, ó Pai, leva cada um, Pai, a um cenário, Deus amado, o qual estão vivendo, Deus. E se esse cenário, Deus amado, não for, Deus amado, aquele que o Senhor Deus construiu, aquele que o Senhor projetou, que o Senhor possa fortalecer essas pessoas nessa noite, para que eles possam abrir mão, Deus, e começar a viver, Deus amado, o seu projeto. Oh, Deus amado e maravilhoso, coloque-se de pé, no nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé e fechasse os teus olhos. Mantenha os teus olhos fechados neste momento. E eu gostaria também que a equipe de louvor Senhor, nós não aceitamos viver, Deus, não aceitamos viver, Deus, uma vida, um projeto que não é do Senhor. Nós não aceitamos, ó Deus amado, olhar para nós mesmos, para dentro da nossa casa e dizer:
Está bom assim, já não sei mais o que fazer. A partir de hoje, Deus, que o Senhor Deus possa nos dar a oportunidade de mudar, de fazer a diferença, Pai. E quando o Senhor Deus pegar qualquer um de nós aqui, papai, sentado, olhando para trás e dizendo: se Deus me desse a oportunidade, eu faria tudo de novo. Que o Espírito Santo de Deus possa tomar essa vida e dizer para ela: a oportunidade está sendo dada, faça agora. Aleluia. Olhe para a frente, prossiga olhando para o alvo, e a glória de Deus vai se manifestar sobre a sua vida. Amém. Senhor, abençoa cada um aqui, Deus. Eu creio nisso, Pai amado. Deus, a tua palavra diz que no tempo da fome, aqueles que estão em ti vão se fartar, Pai. A nossa política está um caos, mas nós não servimos aos homens e sim a Deus. E no céu não tem caos, Pai. E eu creio, Deus, como eu já disse aqui, se um dia, papai, não tiver alimento nesse país, ou até mesmo nesse mundo, de uma forma ou de outra o Senhor vai suprir aqueles que são seus, Pai. Porque assim como o Senhor Deus fez aquele povo passar pelo deserto, e não passou fome nem sede, e nem deixou de ter veste nem sandália nos teus pés, não será diferente conosco. E esta igreja, Deus, o vento do Espírito vai soprar sobre este lugar, Deus, e a cura e a libertação, Deus, vão ser testemunhos diários e direto dentro dessa casa, Pai. Amém. Que não é nossa, mas é tua, em nome do Senhor Jesus. A começar dessas vidas que estão aqui nessa noite hoje, Pai. Dessas vidas, ó Deus amado, que saíram dos seus lugares, no nome do Senhor Jesus, Pai. Receba mesmo a cura, a libertação, a restauração, o renovo. Receba mesmo da parte de Deus nessa noite, porque esse dano que estava te afligindo, no nome do Senhor Jesus, ele já foi desfeito, já caiu por terra. No nome de Jesus, você vai chegar no teu lar, ou você amanhã cedo você vai encontrar com uma pessoa, e ela vai olhar para você, e aquela palavra dura que ela te dizia todas as manhãs, ela vai te dizer uma palavra suave, que não será dela, mas será do Espírito Santo de Deus, e você vai dizer assim: valeu a pena ter me levantado e ido lá à frente, porque Deus já começou a agir na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê, dê uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso e poderoso, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então dê um abraço no teu irmão.